Bom dia a todos e a todas. Para nós é uma grande satisfação estar participando de um congresso como esse aqui da CSP com Lutas, que para nós já é vitorioso. Eu faço parte de uma organização de hip hop chamada Quilombo Brasil, que surgiu em 2009 e já se filiou à CSP com Lutas, mas que foi impulsionado por uma outra organização de hip hop que surgiu no Maranhão há quase 30 anos atrás, e que não só é parte integrante da CSP com Lutas, mas que é parte daqueles que ajudaram a construir essa central, por isso nós reivindicamos ela. Hoje é um dia de comemoração de professores. Hoje também está completando ano de fundação dos Panteras Negras, uma organização que, apesar dos erros, para nós é uma referência. Hoje uma organização de hip hop que nós fundamos aqui em São Paulo no ano passado, também está fazendo um ano, que é o O3. Mas hoje também completa 13 anos de um dos maiores crimes cometidos nos últimos anos na América Latina, que foi a ocupação criminosa do Haiti, praticada pelo governo de Frente Popular, praticada pelo governo do PT. Mas também nos orgulha saber que aqui entre os presentes tem uma organização filiada à CSP com Lutas, que é a USE, que é a Associação de Imigrantes Haitianos, e que faz parte também daqueles que faz com que esse plenário, com que essa central esteja mais enegrecida. E está mais enegrecida porque a CSP com Lutas conseguiu captar o ódio de classe que subiu os morros, e da classe que com ódio desceu os morros e ocupou Copacabana por 48 horas depois da morte do DG. A CSP com Lutas também tem que se deixar contaminar pela ousadia da molecada da periferia, aqueles que são invisíveis para parte das organizações de esquerda, mas que são perceptíveis pela polícia, e que ousaram ocupar as escolas de São Paulo, e que se estendeu por todo o país. Não só ocuparam, mas aquilombaram, fazendo debate de raça, de gênero, sobre o extermínio da juventude negra. Não é à toa que a burguesia teve que reagir a isso e está tentando impor o escola sem partido, porque viu que a hegemonia de um aparelho de reprodução do machismo, do racismo, da LGBTfobia estava sendo questionado. A CSP com Lutas tem que se deixar contaminar por aqueles que fizeram os rolezinhos, aquela juventude que estava na jornada de junho, que também estourou nas periferias. E não foi à toa que a burguesia também teve que reagir. O PL 171 de redução da maioridade penal também serve como isso, é uma reação da burguesia. Para aqueles e para aquelas que acreditam que nós estamos vivendo numa onda conservadora, eu queria pedir a vocês que vá além da espuma dessa onda, que mergulhe por baixo dessa onda, porque por baixo dessa onda tem corpos negros submersos, por baixo dessa onda tem corpos de mulheres negras submersas, porque os últimos 13 anos foi um dos períodos mais tenebrosos para a juventude negra desse país, foi um dos períodos mais tenebrosos para mulheres negras desse país. E está aí os dados que foi publicado essa semana, os índices que mostram o feminicídio negro nesse país. E dos 10 municípios mais violentos para as mulheres pretas desse país, a maioria é governado pela Frente Popular, pelo PT e pelo PCdoB, a exemplo da Bahia. Mas, camaradas, a alma do nosso povo e da nossa classe foi lapidada pela história. Nós enfrentamos durante 350 anos a maior ditadura da história do capitalismo, que foi a escravidão. E em condições completamente adversas, nós organizamos levantes, nós tocamos fogo na senzala, nós organizamos os quilombos. E essa burguesia não dorme quando vê os pretos. E essa reação se mostrou no último período. Não é possível dizer que houve um retrocesso no nível de organização de consciência da nossa classe, sobretudo do nosso povo negro, pegando só o último semestre de 2017,
Eu, particularmente, nunca vi um semestre tão explosivo e tão polarizado como esse que nós vimos nos últimos 6 meses. O carnaval mais politizado da história do país foi esse agora, do início do ano. Nenhum dos meses do primeiro semestre de 2017 passou em branco. Todos eles passaram literalmente em preto. O 8M, o 15M, a greve geral histórica. Mas para aqueles que acham que nossa classe está tomada pela cordialidade, que a nossa classe confraterniza a senzala com a Casa Grande, tiveram que trair o 30 de julho, porque era muito para esses que acham que o nível de consciência retrocedeu ao paleolítico inferior, como se o nível de consciência de nossa classe tivesse retrocedido ao nível de consciência do Australopithecus. Ao contrário, os camaradas. Se existe um laboratório nesse país, se existe um laboratório de conciliação de classe, esse laboratório não está no chão das periferias, não está no chão das fábricas, não está no chão dos quilombos, não está no chão das aldeias, nem no chão das cadeias. O principal espaço de conciliação de classe, portanto de cordialidade nesse país, de formar homens e mulheres cordiais, chama-se Frente Popular. Foram eles que, quando nossa classe se levantou para enfrentar o Temer, enquanto eles queriam salvar o Lula, a nossa classe queria salvar os seus direitos, a nossa classe queria salvar a sua vida, porque a nossa classe está... A sobrevivência passou a ser uma tarefa revolucionária para a nossa classe. E para concluir, companheiros, eu acredito que a classe trabalhadora desse país, que é majoritariamente negra, vai se encontrar com a sua história, vai derrubar o capitalismo, e a partir dos escombros do capitalismo, nós vamos construir uma verdadeira democracia racial, uma sociedade de homens e mulheres livre. Viva a luta do povo negro, viva a luta pelo socialismo, abaixo o capitalismo. Vamos em frente. Parabéns, CSP com Lutas.